Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele esteve na ilha de Patmos, preso, isso por volta de 90 depois de Cristo, no reinado do imperador chamado Domiciano. O Império Romano, naquela época, vivia o seu grande poder militar, econômico e geográfico. Para a gente entender esse texto, é importante nós compreendermos não apenas o contexto literário da passagem, mas também o contexto histórico. O Império Romano, com grande poder militar, grande poder econômico, geográfico, vivia uma de suas melhores fases. Em 54 depois de Cristo, sobe ao trono de Roma um imperador chamado Nero, bastante conhecido. Em 64 depois de Cristo, foi esse imperador que colocou fogo na capital, do império, em Roma. De acordo com alguns estudiosos, historiadores, por exemplo, um historiador chamado Tácito, ele afirma que para colocar a culpa do incêndio nos cristãos, o imperador afirmou que os bairros que os cristãos habitavam não foram consumidos pelo fogo, e isso deu o álibi para Nero colocar a culpa do incêndio nos cristãos. Em 64, portanto, desencadeou uma grande e brutal perseguição de Roma contra os cristãos. Muito sangue foi derramado. Os crentes, os cristãos, eles eram perseguidos com poder avassalador pelos soldados romanos. As mulheres eram violentadas, eram mortas, os maridos também mortos, crianças eram retiradas de suas famílias, sangue foi derramado. Os cristãos, eles eram crucificados em praça pública, de tamanha era a perseguição naquele tempo. Em 70 depois de Cristo foi inaugurado o Coliseu Romano. Eu visitei o Coliseu Romano em 2011, finalzinho de 2011. E nesse tempo, irmãos, lá nessa viagem lá, o guia turístico estava falando que uma das principais atrações na inauguração do Coliseu eram os cristãos que eram colocados lá, naquela arena, para serem pisoteados pelos touros, devorados pelos animais ferozes, mortos pelos gladiadores. De acordo com os estudiosos, historiadores, mais de 100 dias de festas de inauguração. E nesses 100 dias de festas, mais de 10 mil cristãos foram ali brutalmente assassinados naquela arena. O apóstolo Paulo, ele é preso e condenado em 67 depois de Cristo. Por ordem de Nero, ele é decapitado. Os outros apóstolos também foram martirizados pelo Império Romano, exceto o apóstolo João. Em 86 depois de Cristo, sobe ao trono de Roma Domiciano, que é considerado como o segundo Nero, e foi esse imperador que outorgou para si o título de Senhor e Deus. Todos então deveriam se curvar e adorar ao imperador. Os cristãos não fazem isso. Daí uma grande e brutal perseguição também se levantou naquele tempo. Final do primeiro século. Em 90, João ele é então colocado em Patmos, preso por Domiciano, e por volta de 96 depois de Cristo é quando o apóstolo João, preso ali em Patmos, ele recebe a visão de Deus, que é o livro de Apocalipse, o texto que nós acabamos de ler. Domiciano, na verdade, estava tentando calar a igreja e abafar a igreja cristã, prendendo o último sobrevivente do colegiado apostólico, o apóstolo João. No entanto, lá na prisão, João recebe essa visão do alto, a visão de Cristo Jesus. O livro de Apocalipse, portanto, retrata sobre a verdade de Cristo, porque o capítulo 1 diz que é a revelação de Jesus. E em meio a essas perseguições, a essas tribulações, a igreja sendo perseguida, o apóstolo João preso na ilha de Patmos, a visão que João recebe, dentre tantas aqui, é a visão de um novo céu, de uma nova terra,
de que, a despeito da perseguição presente, há uma esperança gloriosa da igreja quanto à eternidade. Em meio às adversidades, em meio àquela prisão e perseguição, o apóstolo João, ele vê novos céus, nova terra, e ele então tem a convicção de que a vida não se limitava às frustrações e perseguições presentes naquela terra, mas que a vida, ela ganharia formas eternas no novo céu e na nova terra. Houve, portanto, esperança da parte de Cristo para a igreja daquele tempo, mostrando para a igreja a realidade por vir, como também há esperança para nós hoje, como igreja hoje, considerando a verdade da realidade também que há de vir. Essa realidade que é a gloriosa eternidade. É sobre essa verdade, meus irmãos, que eu gostaria de trazer, de entregar para a igreja as bênçãos gloriosas da eternidade. E a primeira bênção gloriosa da eternidade é a restauração de todo o universo. A restauração de todo o universo. Veja, por exemplo, o que diz o texto, acompanhe a leitura na sua Bíblia, o verso 1, vamos ler juntos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João escreve essa expressão, vi novo céu e nova terra. E se você tem curiosidade sobre o que é o novo céu, nova terra, o que é o céu, João aqui está explicando essa visão. Principalmente para as crianças aqui presentes. Crianças, atentem para o que significa novo céu e nova terra. Uma promessa de Cristo para todos nós e para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Uma promessa para a igreja. Uma bênção gloriosa da eternidade, que é a restauração plena de todo o universo. João utiliza, irmãos, essa palavra, novo, novos céus, nova terra, várias vezes no livro de Apocalipse. Várias vezes. Há um registro aqui de 21 vezes no livro de Apocalipse, sendo João utilizando essa palavra novo, novo céu, nova terra. No original, irmãos, este adjetivo comunica a ideia de algo que é plenamente novo, completamente novo, no entanto, que tem a sua origem no velho. Que tem a sua origem no velho. Por exemplo, o novo pacto que é procedente do velho. O novo mandamento que é procedente do velho. A nova Jerusalém que tem a sua fonte na velha. O novo homem, que é a transformação do velho homem. O novo céu e a nova terra, portanto, que é a transformação desse velho céu e dessa velha terra. Há um autor reformado holandês chamado William Hendricks, um servo de Deus, um comentarista bíblico. Ele, comentando esse texto, ele afirma que é o mesmo céu e a mesma terra, porém gloriosamente regenerados. Gloriosamente nascidos novamente, regenerados, livres de toda maldição do pecado. Os primeiros fundamentos da terra foram submetidos ao fogo purificador, conforme há na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Toda mancha do pecado, toda cicatriz de injustiça, todo traço de morte, foram então removidos. Todo este mundo caído, manchado pelo pecado, destruído, que tem a marca do erro e da transgressão, este mundo então, ele é totalmente regenerado, totalmente transformado. Novo céu, nova terra. Moody, comentando esse texto, ele diz: vida nova brotando do velho mundo corrupto
e destruído. Jesus mesmo disse que vai ter o dia da regeneração plena em Mateus capítulo 19, versículo 28. João afirma, portanto, que há uma transformação gloriosa e completa de todo o universo. Novos céus, nova terra. Tanto é que no versículo 1 ele termina dizendo que a primeira terra passaram. A primeira terra passaram e o mar, né, já não existe. Ou seja, tudo será transformado. É algo que é destruído e recriado. É uma regeneração de toda a criação que foi manchada pelo pecado. Meu querido irmão, a nossa esperança, portanto, está na vinda de Cristo, que consigo traz novos céus e nova terra. O nosso destino, portanto, como crentes no Senhor Jesus, é de estarmos um dia nessa gloriosa bênção de Deus para o seu povo. De estarmos um dia nesse novo céu, nessa nova terra, nessa realidade completamente nova. E veja, não é só céu, é também terra. Muitas pessoas têm a mentalidade que o céu é como se fosse anjos, né? Almas no céu voando, mas não é isso. A realidade por vir da glória eterna, do novo céu, é também uma realidade de nova terra, algo físico, chão que dá para andar, para caminhar, gente com corpo glorificado. Não é algo invisível, não é algo abstrato, não é algo líquido, pelo contrário, é algo real, é novo céu, mas também nova terra. Descrevendo essa realidade, há uma nova Jerusalém, onde a igreja vai entrar pela porta dessa nova Jerusalém e andar nessas ruas de ouro prometidas por Cristo para o seu povo. A nossa esperança, portanto, irmãos, está em Cristo, que promete para nós essa realidade de uma morada celestial. Mesmo diante das dificuldades, das adversidades da vida, do sofrimento presente, dos problemas que existem nos nossos dias, no dia de hoje, mesmo diante das tribulações, das adversidades, nós temos a convicção, nós temos a certeza de que um dia estaremos na eternidade. Em um novo céu e uma nova terra, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso para cada um de nós, para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, tenha calma, aquietai-vos, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. É uma morada celestial para cada um de nós. Paz é uma morada celestial que temos para nós. Crianças, nós um dia estaremos na eternidade em um novo céu, e nós não seremos anjinhos invisíveis, não. É uma nova terra também, vamos andar lá. É novo céu e nova terra. Há, portanto, uma expectativa, né, de vivermos essa realidade. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz: porque para mim tenho por certo, de que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós temos a convicção de que o sofrimento do tempo presente, a dificuldade do tempo presente, não se compara com a glória que virá. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou. Romanos 8, 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção plena, completa, gloriosa do nosso corpo. Um dia estaremos, irmãos, provando dessa realidade de novos céus e nova terra. Não somente nós, mas toda a criação. A natureza, os animais, tudo criado por Deus, será livre de todo pecado. Será livre de toda injustiça. Será livre de toda corrupção. Segunda verdade, meus irmãos, segunda bênção gloriosa da eternidade, é o fim imediato de todas as tribulações. É o fim imediato de todas as tribulações. Veja o que diz aí o verso 2 em diante. Vamos ler em uma só voz como igreja. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Até aí. As primeiras coisas passaram. Meus irmãos, nós não podemos interpretar este livro, o livro de Apocalipse, de modo literal. Nós estamos aqui diante de um texto que é um texto simbólico. A literatura de Apocalipse é uma literatura apocalíptica. É um gênero próprio, é o gênero apocalíptico. Não somente na Bíblia, mas em outras culturas há essa característica, há esse gênero literário. E esse gênero literário, ele apresenta verdades eternas através de símbolos, através de simbologia. Não é literalmente. Até porque, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, diz que Jesus Cristo tem 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, Jesus, ele não tem literalmente 7 chifres, nem literalmente 7 olhos. É apenas uma expressão simbólica para descrever a onipotência, onisciência e onipresença de Cristo. O texto que lemos também está tratando de algumas imagens, apresentando simbolicamente essas imagens, para apresentar aí sim verdades espirituais e eternas. Há quem diga até mesmo que Apocalipse, Reginaldo, é como uma parábola de Jesus, que as pessoas ouvem a parábola, mas não conseguem entender, por causa das imagens, do simbolismo. No entanto, os discípulos mais achegados vão para perto de Cristo e perguntam: Mestre, o que significa a parábola? E então o Senhor responde e ensina para os seus discípulos. O livro de Apocalipse é mais ou menos isso, como uma parábola. Porque os romanos pegavam esse livro, essa carta destinada por João para as 7 igrejas da Ásia Menor, os romanos pegavam e diziam: João deve estar louco, João perdeu a noção. Chifres, candeeiros, 7 olhos, o mar já não existe, então deve ter alguma alucinação. Eles não entendiam nada. No entanto, quando a carta chegava para a igreja, pela revelação do Espírito Santo e pela cultura judaica da época, e João é dessa cultura, as imagens apresentadas dessa cultura, do povo de Deus, a revelação e a iluminação do Espírito Santo, preservando essa mensagem para a igreja, fazia com que o povo, os discípulos, pudesse compreender a verdade de Deus através dessa gloriosa parábola que se chama Apocalipse. Quando ele diz, portanto, o mar já não existe, ele está associando isso ao verso 4, quando diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá,
não haverá nem pranto, nem luto. Por quê? Olhe para o texto. Versículo 4, a parte final. Porque as primeiras coisas passaram. O que foi que passou no verso 1? As primeiras coisas passaram e o mar já não existe. João está associando a inexistência do mar com as coisas de sofrimento da vida presente, porque no verso 4 ele diz, as primeiras coisas passaram. O céu, a criação, o novo céu, nova terra, não é que literalmente não vai ter mar, não é isso. Mas o mar, que simbolicamente representa para João o sofrimento, não vai existir. Não vai existir. Onde João está? Na ilha de Patmos. Ele está cercado por um grande mar. Esse mar que representa para João sofrimento e prisão. Ele olha para o novo céu e nova terra e diz: o mar já não existe, isso é, a prisão já não existe. O sofrimento já não existe. A tribulação já não existe. A gente olha para esse texto e nós percebemos que esse mar que não existe, de fato, é a inexistência da tribulação. Primeiro, diante do contexto circunstancial. João está entre o mar, que simboliza prisão e sofrimento para ele, e então esse mar não existe. Isso é, o sofrimento, a tribulação não existe. Segundo, contexto cultural. João fazia parte da cultura semítica. Os leitores também dessa carta, do livro de Apocalipse, também entendiam essa cultura semítica. E para a cultura semítica, o mar representa separação, divisão e também tribulação. Terceiro, o contexto bíblico. Percebemos também essa simbologia em alguns livros do Antigo Testamento. Por exemplo, os Salmos, quando fala de água, agitação, o mar, estão falando de tribulações. João, portanto, está fazendo uma referência à antiga aliança, dizendo que esse mar, que simbolicamente no livro dos Salmos apresenta tribulação, já não existe no novo céu e na nova terra. Quarto, contexto imediato. Há um paralelismo aqui, tanto no versículo 4 como no versículo 1. O mar já não existe no versículo 1. No versículo 4 ele diz: essas coisas não existem. Que coisas são essas? O sofrimento, a lágrima, o pranto, a dor e a morte. E quinto, irmãos, um contexto também geral. Um contexto geral. Dos 16 livros que eu li acerca do livro de Apocalipse, comentando esse texto, 15 são unânimes em afirmar que esse mar representa as tribulações e os sofrimentos. Portanto, é o fim imediato das nossas tribulações. O mar que simboliza o sofrimento já não existe. A lágrima será enxugada. A dor já não existe. A morte já não existirá. Luto não haverá. Pranto não existe. É o fim imediato das nossas tribulações. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É uma paz, irmãos, ininterrupta, gloriosa. É o fim imediato de todas as nossas tribulações. Crianças, vejam, no novo céu, na nova terra, vocês não vão ter dor. Não vão ter medo. Isso não vai existir. Você também não vai chorar, porque só vai ser alegria e paz. E eu trago essa verdade para todos nós. Porque há de chegar um dia, glorioso dia da volta de Cristo, que todas as nossas ansiedades serão aniquiladas.
que todas as nossas dores serão cessadas, de que todo o nosso sofrimento presente será destruído, de que todo o aperto do nosso peito, toda dor em nosso peito será retirada. Haverá um dia glorioso em que nós nos encontraremos com Jesus Cristo, e nesse dia há de acontecer o fim imediato de todas as nossas tribulações. Terceira e última verdade é que a bênção gloriosa da eternidade é também o começo da alegria ininterrupta. O começo da alegria ininterrupta. Olhe para o texto, veja o que diz o versículo de 2 ainda. Vi também a cidade, o quê? A igreja, a nova Jerusalém. Então vi grande voz vinda do trono dizendo: a igreja, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Juntos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. João menciona aqui, irmãos, a cidade santa que está descendo com Cristo. É o dia do juízo, é o dia da segunda vinda, é o dia do retorno do nosso Salvador. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Cristo voltará, portanto, com a sua igreja, a igreja triunfante, que já está na glória. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz que nesse dia a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados, e nos uniremos com Cristo nos ares. Cristo não estará sozinho, Ele estará com a sua noiva nos ares. A sua igreja gloriosa. Em outras palavras, irmãos, a nova Jerusalém, a igreja de Deus está descendo junto com Ele, e quem estiver aqui estará subindo para se encontrar com esse povo santo. Ele utiliza aqui a linguagem de um casamento, não é? Veja a linguagem. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ele vê essa cidade, que simbolicamente é uma referência à igreja, e diz que é uma noiva adornada, enfeitada. E diz o texto, adornada para o seu esposo. Então é a ideia de um casamento, de um pleno casamento, onde a noiva se encontra com o noivo, onde a igreja se encontra com seu cabeça, que é Cristo, com seu noivo, que é Cristo. E há o anúncio desse casamento no verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, eis o tabernáculo de Deus, eis a igreja de Deus, eis o templo de Deus, que é a igreja. A Bíblia afirma que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Pedro diz que nós somos o templo, as pedras vivas nessa construção. É a igreja de Deus. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus Cristo, foram então salvos, redimidos e fazem parte da igreja, da noiva de Cristo, dessa cidade santa, a nova Jerusalém, que é adornada, enfeitada, como também preparada para o seu esposo. E como não lembrar, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, que diz: Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E João vi essa igreja perfeita, adornada, preparada.
Então diz que saiu a voz do trono dizendo: Deus vai habitar agora no meio dessa igreja, para todo sempre. O casamento chegou. Deus não apenas vai visitar a igreja, como acontecia no Antigo Testamento, no Éden. Na viração do dia, Deus falava com Adão, e depois ia. Mas aqui Deus vai habitar com a igreja. Ele não vai visitar, ele vai habitar. É por isso que o novo céu e a nova terra não é um retorno ao paraíso do Éden. Mas o novo céu e a nova terra é um progresso para uma consumação plena e gloriosa, preparada por Cristo na eternidade. Deus vai habitar com seu povo para todo sempre nesse grande casamento. Ele estará com a sua noiva. Ele estará com a sua noiva. Nós estamos aguardando o nosso noivo chegar. Talvez demore para você, mas ele voltará no tempo certo para se encontrar com a sua igreja. Talvez você diga no seu coração: Deus volta, Maranata, a hora vem do Senhor Jesus. Ele um dia voltará para te buscar, para nos buscar. Passam dias, semanas, anos, séculos, mas o dia da volta de Cristo é certo. Não tardará. Ele voltará para nos buscar. É a nossa esperança. Pode demorar para você, mas para Deus já está agendado. Já está agendado. Eu me lembro do dia que eu casei. Demorou um pouquinho o meu casamento, irmãos. Estava lá esperando a noiva chegar. A noiva se atrasou um pouquinho, não é? Eu esperei meia hora e nada de Renata chegar. Esperei uma hora, cadê a noiva? 1h30, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aí eu saí do cantinho assim, fui ligar para ela. Cadê tu? Estou terminando a arrumação aqui. Estou chegando. Aí tem gente, irmãos, que em vez de acalmar, né, vão para aguçar, né, a ansiedade no coração. Aí chega perto: Otávio, e aí? O que aconteceu? Será que o pneu furou do carro? O que aconteceu? Esperei 2 horas, nada, irmãos. E dá lá esperando. Atenção, irmãos. Atenção. Mas no momento certo, a noiva chegou. Coisa mais linda que eu vi na minha vida. Adornada. Gloriosa. Eu vi ela entrando. Um vestido branco. Meu coração palpitou. Chegou o dia do casamento. Glória a Deus. Meu querido irmão, talvez demore. Para você, talvez você diga: meu Deus, está demorando a tua volta. Meu Deus, o meu sofrimento é grande. Meu Senhor, meu coração está apertado. Meu Deus, eu estou angustiado, quando é que o Senhor voltará? Mas chegará um dia em que a trombeta vai tocar e Cristo voltará para buscar o seu povo e a sua igreja. Esse dia é certo. E é uma alegria ininterrupta, porque casamento é festa, irmãos. Deus vai habitar com o seu povo e vai batizar o seu povo com uma festa de casamento sem fim.
Deus vai habitar com o seu povo, vai morar com o seu povo, estará conosco. Nós veremos a face de Jesus Cristo, como de fato Ele é, glorioso. Vamos andar com Ele, vamos ouvir a sua palavra. Não vai mais ter a necessidade de pregadores, de mediadores, porque estaremos com o verbo vivo de Deus, Jesus Cristo, a perfeita palavra, o sol da justiça, a nossa glória, a nossa esperança, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós, irmãos, aguardamos essa alegria ininterrupta que está na volta de Jesus. Ele continua o texto, portanto, dizendo, versículo 5, é aquele que está sentado no trono, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. 3 implicações objetivas. Primeiro, a promessa no novo céu e da nova terra é uma realidade que vai se cumprir. A promessa do novo céu e da nova terra é uma realidade que vai se cumprir. Porque o texto diz, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras vão se cumprir. Essas palavras não dependem da igreja. Cristo não vai voltar porque a igreja fez alguma coisa. Não, Cristo vai voltar porque Cristo é fiel e verdadeiro. Ele voltará para buscar a sua igreja. Segunda implicação, a promessa do novo céu e da nova terra é para aqueles que não desistem, que perseveram até o final. Versículo 6, disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Verso 7, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ao vencedor, ou seja, aqueles que perseveram. Aqui, irmãos, o 5º ponto do calvinismo, a perseverança dos santos. Aqueles que foram salvos, eles então vão perseverar até o fim, ao vencedor, aquele que persevera na caminhada, na carreira cristã, na corrida cristã, que não desiste. Talvez você diga, pastor, eu vou desistir, a pressão do mundo é grande. Eu digo para você, vai valer a pena. Vale a pena, irmão, você permanecer firme, vale a pena você não desistir, vale a pena você perseverar na caminhada cristã. Vale a pena, porque o novo céu e nova terra é para aqueles que não desistem, considerando a perseverança dos santos e também a preservação de Deus, perseverando a caminhada dos santos. Terceira e última implicação, veja o que diz o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos adúlteros, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda vinda. A promessa, portanto, do novo céu e da nova terra também faz distinção de juízo para aqueles que não são crentes. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que não confessaram a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e que não vivem debaixo do senhorio de Cristo, mas vivem segundo o senhorio das suas próprias paixões, em prazeres carnais, em idolatria, feitiçaria, mentira. Esses que vivem de acordo com o mundo, eles serão julgados e serão lançados ao inferno. O inferno, portanto, é real, existe. É por esta razão, queridos, que a mensagem é: se arrependam. Aqueles que ainda não creem, se arrependam dos teus pecados e creiam em Jesus Cristo como Salvador, mas também como Senhor da vida, a fim de não serem mais idólatras, nem impuros, nem feiticeiros, nem mentirosos, mas que vocês possam ser santos, seguindo a verdade daquele que é Senhor em todas as esferas do nosso coração e da nossa vida. Portanto, meu querido irmão, a realidade do novo céu e da nova terra é uma realidade que traz para nós a gloriosa bênção de Cristo para nós. Fiquemos de pé e vamos orar.